Hoje nós vamos falar sobre um livro que é o Vencendo a Batalha na Mente, mas daqui a pouquinho. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, hoje com o Luciano Rocha. Luciano, que é apresentador aqui do Canal 25 também, e o telespectador olha agora para você que fala assim, mas peraí, será que eu errei de programa, né? Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Aguinaldo, pelo convite, uma alegria poder estar aqui com um amigo. Muito bom. O Luciano, que além de apresentador do Canal 25, né, ele que apresenta o Prime TV, ele também é escritor estudioso da mente humana e empresário, um empresário também do relacionamento humano, né, Luciano? Da onde surgiu a ideia de escrever esse livro? Na verdade, eu faço curiosidade sobre os conflitos da mente humana, Aguinaldo, já me acompanham há 10 anos, uma década quase. Eu sempre me interessei em entender como é que os pensamentos influenciam o nosso comportamento. E que foi potencializada na época da depressão, da síndrome do pânico, e mais do que nunca agora com esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, que eu tenho sempre mencionado que a maior onda, a maior crise, a maior doença é a doenças emocionais, né? Que tem se comprovado aí pós-pandemia, né? Então nasceu com uma curiosidade, acabei me aprofundando no estudo, veio depressão e agora aí pós-pandemia tenho estudado cada vez mais esses conflitos mentais. Agora é interessante, porque de vez em quando a gente escuta uma pessoa falar assim, puxa, nunca nós tivemos tanta gente deprimida, tanta gente ansiosa, e de tempos em tempos eu venho escutando essa afirmação novamente. Você acredita que a gente cada vez mais tem pessoas deprimidas, ou essas pessoas já estavam aí antes e não havia um foco da sociedade ou uma empatia da sociedade para com elas? Eu acho, Aguinaldo, que a própria pressão que a vida tem colocado sobre as pessoas tem potencializado essa questão das doenças emocionais, né? Aliás, pensar hoje é uma doença, né? Porque as pessoas hoje, elas são controladas pelos seus pensamentos, né? E os pensamentos, inevitavelmente, têm relação com aquilo e o momento que cada um está vivendo. E o pensamento é algo que determina o nosso comportamento. Se a gente não entender como é que funciona só esse processo na nossa mente, a gente acaba virando escravo do pensamento e aí você acaba perdendo o controle da sua vida. Quer dizer, o próprio pensamento te adoece? Tudo nasce no pensamento. Né? Se nós não entendermos que é o pensamento que define uma emoção, que determina o comportamento, a gente acaba perdendo as rédeas da vida. Então tudo nasce no pensamento e tudo nasce na mente. Eu tinha um professor que dizia assim, a ignorância é uma dádiva. É uma frase um pouco pesada, né? Mas de certa forma ela faz sentido. Quando a gente começa a perceber mais as coisas, é que vem os conflitos. É isso mesmo? A janela da alma são os nossos 5 sentidos, né? A maneira com que nós percebemos o nosso exterior determina a maneira como nós vivemos a nossa vida. Eu sou uma pessoa, Aguinaldo, que sempre me preocupei em não perder o controle da minha mente. Independente do momento, independente dos ventos, independente da adversidade, eu sempre busquei ter o controle dos meus pensamentos. Ou seja, isso é possível? 100%. E é isso que tem no livro? O livro, ele desafia você ter as rédeas do teu pensamento. Aliás, não poderia deixar de trazer o presente para o amigo aqui com uma singela dedicatória para que você possa conhecer aquilo que a gente tem estudado nesses últimos 10 anos. Muito obrigado. Não, eu fico feliz, eu já dei uma espiadinha aqui, vi que o negócio está autografado, está bonito, eu vou colocar aqui para a câmera, né? Para o Gustavo fazer a imagem. E o mais importante é a gente saber que aquilo que tem aqui nesse livro pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Porque da mesma forma que o pensamento ele pode te atrapalhar, né? Te passar uma rasteira, ele também pode sanar essa questão que você chama de janela, né? Ele pode tornar
a vida da gente um pouco mais controlada. É isso mesmo? Estudando depressão, Aguinaldo, 95% dos casos de depressão não é químico. Não é problema químico, é um problema de pensamento, um problema de mente, um problema você, às vezes você tem um trauma do seu passado, às vezes você teve uma experiência que te deixou profundamente atormentado e você acabou não resolvendo essa situação, que continua hoje vivo dentro de você. Então, invariavelmente, a mente ela é o nosso grande campo de batalha, e se a gente não entender como é que funciona isso, a gente corre um grande risco de perder essa luta. Eu vejo aqui que você fala de diversos tipos de mente, né? Mente ansiosa e preocupada, enfim, diversas formas em que a nossa mente se encontra. Você quer dizer que a gente produz isso, por exemplo, conforme eu direciono os meus pensamentos, esses pensamentos fazem com que a minha mente se torne mais doente ou mais tranquila, é isso? Eu acabei tentando no livro, Aguinaldo, separar ou categorizar os tipos de pensamento que nós temos, né? E que são resultado daquilo que nós pensamos. Então, o nosso pensamento determina as nossas emoções, que acabam determinando o nosso comportamento. E aí eu tentei, dentro do livro, separar um pouquinho os tipos de pensamentos, os tipos de mente que a gente tem, para que a gente possa olhar para nós e eventualmente identificar onde é que a gente está enquadrado e o que a gente pode fazer para eventualmente mudar aquilo que hoje nos incomoda como comportamento. Luciano, o sujeito ele nasce limpinho de pensamento. Zero, HD zero. HD zero. E à medida de que ele vai tendo experiências na vida, ele vai registrando essas experiências como válidas e não válidas. É isso? Isso vai tudo para o seu subconsciente. Né? Nós nascemos zero. As primeiras experiências que a gente tem é dentro da nossa casa com os nossos pais, que também herdaram dos seus pais, e a gente vai fazendo esse registro dentro da nossa mente subconsciente. Aí você vai para a escola, a mesma coisa, você vai para as religiões, a mesma coisa, e quando você chega na idade adulta, você é obrigado a lidar com situações que você é desafiado, e se você não entender que a tua mente ela é simplesmente o registro do seu passado, você tem um conflito e você não sabe lidar com esses conflitos. Por isso que a gente tem desafiado dentro dessa nossa jornada as pessoas reorganizarem seus pensamentos, renovarem seus pensamentos, para que você não tenha simplesmente uma necessidade de lidar com o outro com uma mente do passado. Então esse é o nosso grande desafio, minha grande paixão hoje. Vai gerando traumas ao longo do tempo. São duas coisas, né? Você tem o acúmulo das suas experiências alojadas na sua mente subconsciente e as experiências traumáticas que você precisou lidar. E são duas coisas que você precisa trabalhar de uma maneira separada. As experiências que não necessariamente dizem respeito à pessoa que você é hoje e os traumas que não foram resolvidos, que influenciam de uma maneira muito profunda a maneira com que você lida com as situações que você vive hoje. Porque eu acabo fugindo, né? Eu lembro de uma época, logo no início da minha carreira, no início da minha idade adulta, em algum momento eu me descontrolei financeiramente e fiquei com cheque especial aberto. E aí começava a vir, naquela época, muito carta, né? Começava a vir um monte de carta em casa e eu abria aquelas cartas, cobrança, abria outra carta, cobrança. Depois eu resolvi isso, né? Resolvi até com uma certa dor, vamos dizer assim, né? Mas foi bom também para eu aprender, né? Hoje eu sou uma pessoa extremamente controlada nesse sentido, mas até hoje, quando eu vejo uma cartinha lá na caixa de correio, a primeira coisa que me vem é aquele arrepio, né? Carta. Depois eu falo, opa, peraí, meu plano de saúde que chegou, é o boletim normal, né? Então, a gente acaba ficando com esse gostinho azedo de coisas que aconteceram lá atrás e que muitas vezes nos impedem de termos boas atitudes agora no presente. Será que isso faz sentido? São gatilhos, né? Isso faz com que você emocionalmente tenha a mesma sensação que você teve lá atrás quando você teve problema. O livro fala sobre isso, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive aí uma experiência muito traumática em relação a uma informação mentirosa que eu recebi de alguém que disse que eu não ia ser nada na vida, e eu acreditei nessa mentira e vivi a vida inteira tentando dar uma resposta para algo que
fez nenhum sentido na minha vida como verdade lá atrás. E eu precisei resolver esse conflito, esse trauma, essa informação que se alojou na minha mente para que eu pudesse ter uma vida independente dessa escravidão que eu vivi acreditando que eu não ia ser nada na vida. Então o livro fala um pouquinho sobre essa história também, que tem um pouquinho a ver com aquilo que o amigo viveu também dessa experiência lá do passado. Muito bom, Luciano. Vamos fazer um intervalinho aí, que tem muita coisa ainda para a gente conversar, né? O nosso telespectador vai descansar um pouquinho, né, do apresentador aqui, volta daqui a pouco para conhecer mais aí do livro do Luciano, que está valendo a pena. Enquanto isso, a gente vai conhecer hoje o primeiro trabalho que nós vamos apresentar para você do nosso parceiro Valdemar Pellegrino. Vamos conhecer o Pellegrino aqui no nosso Café Expresso. Saudações, pessoal! Um dos golpes muito recorrentes ultimamente no WhatsApp é pessoas mal intencionadas se fazendo passar por nossos parentes diretos. Ensinarei hoje como fazer para bloquear a sua foto neste aplicativo e, enfim, diminuir ou minimizar o risco dessa fraude. Abrindo o aplicativo WhatsApp em configurações, entre na sua conta pessoal do WhatsApp. Entre em privacidade, foto do perfil e lá aparecerá todos meus contatos e ninguém. Nunca deixe em todos ou coloque meus contatos ou ninguém. E assim você conseguiu restringir a sua foto na rede social WhatsApp. Eu sou Valdemar Pellegrino, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Luciano Rocha, e a gente falando aqui a respeito do livro, né? Vencendo a Batalha na Mente, né, Luciano? E eu lembro de uma frase que eu escutei uma vez de uma pessoa que ela dizia assim, olha, Aguinaldo, troque um pensamento negativo por 2 positivos. E eu olhava para o cara e falava assim, é fácil falar, né? Duro é fazer. Mas depois, com um pouquinho de exercício, eu consigo hoje trocar os pensamentos. Toda vez que vem um pensamento negativo, eu falo assim, puxa, eu posso trocar esse cara por 2 outros que sejam positivos. E eu vejo que você escreve algo aqui também a respeito dos pensamentos poderosos, né? É isso mesmo? Existem pensamentos que são mais, que eles podem ser trocados, que eles podem ser vistos por um outro ângulo? Eu escrevo no livro uma frase que não é minha, mas diz que o passarinho pode voar, mas não pode fazer ninho na sua cabeça. Os pensamentos negativos, eles vão vir. Na verdade, a gente vive num mundo desafiador que cada vez mais nos levam a desenvolver, se você não controlar a tua mente, pensamentos negativos. Até porque viver hoje é um desafio para todo ser humano. E o que nós temos que fazer é pensar naquilo que a gente está pensando. E se aquilo que a gente está pensando nesse momento não nos leva para cima, não nos acrescenta nada positivo, a gente não precisa dar guarida para esse pensamento. Eu posso e preciso trocar esse pensamento, porque cada pensamento que você tem hoje um movimento que acontece no seu cérebro que vai criando novas conexões, que vai levando essas novas conexões para o teu subconsciente. E a maneira com que a gente lida com o nosso subconsciente é repetindo pensamentos que são pensamentos, como eu digo no meu livro, pensamentos poderosos, que vão mexendo no nosso subconsciente de uma maneira positiva, fazendo com que cada vez menos a gente fique escravo desses pensamentos negativos que acabam interferindo no nosso comportamento. Outra coisa que eu percebo é que o pensamento negativo atrai pensamento negativo. Então, quando eu penso negativo, eu atraio pessoas como iguais, né? Pessoas que também estão pensando daquela forma. E aí a coisa vai complicando. É aquela história, a gente é o reflexo das pessoas com quem a gente mais convive, não é verdade? E se eu vou trazendo pessoas que estão iguais a mim, eu vou reforçando aquele pensamento negativo que você chama de poderoso. Tem como mudar essa chavinha, então? Cabeça. Tudo nasce no pensamento, né? E nós somos, ou deveríamos ser, a pessoa que controla os nossos pensamentos. Não nasce pensamento do nada. Nós decidimos aquilo que nós pensamos. Se eu falar para você pensar numa coisa hoje, você pode falar, eu vou pensar, eu não vou pensar. Você detém o poder daquilo que você vai pensar ou não. O problema é que a gente não pensa. Nós vamos deixando os nossos pensamentos soltos, a gente vai viver em função daquilo que a gente está vivendo no nosso exterior
e a gente acaba virando escravo da nossa mente. Se nós nos tornarmos escravos da nossa mente e considerando se a gente teve traumas que não foram resolvidos, experiências traumáticas no passado, a gente acaba de alguma maneira perdendo as rédeas da vida e aí a gente fica com essa gangorra emocional, hora a gente está bem, hora a gente não está bem e ninguém consegue viver muito tempo sem ter o controle das suas emoções, principalmente se elas sempre estão te levando para o lado negativo. Dá uma dica, como é que eu faço para começar a mudar esse paradigma e esse panorama da minha mente? Você precisa renovar os seus pensamentos. Como é que você renova os pensamentos? Desenvolvendo novos pensamentos. O meu livro, ele cita vários pensamentos poderosos que você deve repetir e trazer nele uma emoção positiva para que ele seja gravado no teu subconsciente. Dessa maneira você vai renovando a sua mente e fique cada vez menos escravo de pensamentos negativos. É repetição, hábito de pensar. Assim como a gente tem hábito de escovar o dente, hábito de dirigir, pensamento também é um hábito. Quando você se depara com alguma coisa, automaticamente isso aflora um pensamento que está no teu subconsciente. Então você tem que renovar a tua mente subconsciente para que você tenha hábitos positivos, inclusive de pensar. Às vezes eu vou jogar, né? Eu gosto de praticar alguns esportes, e independente da modalidade, às vezes eu vou jogar, tem aquele companheiro que eu vejo que ele não está bem. Ontem mesmo aconteceu um caso parecido, né? Jogando, a pessoa que estava ao meu lado falou assim, hoje eu acho que vai ser difícil. E era impressionante, não acertava uma bola. Por outro lado, aquele dia que a gente está mais firme nesse pensamento, parece que o corpo ele é mais facilmente comandado. Até nisso a gente é controlado pelo pensamento. A mente é o nosso grande centro da vida, né, Gnaldo? Se a gente não entender de que tudo acontece na mente, tudo nasce na mente, se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, a gente vive essa fragilidade que a gente vê muitas pessoas vivendo, né? Pessoas que hoje são condicionadas às circunstâncias. Se tem uma informação boa, as pessoas estão felizes, se tem uma informação não tão boa, as pessoas já não estão felizes. E aí como é que a gente vive dentro de um mundo onde nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, com essa vulnerabilidade, né? Então, se você souber como é que funciona a tua mente, se você exercitar a tua mente de uma maneira positiva, você vai deixar de ser vulnerável de acordo com essas circunstâncias adversas que sempre vão chegar na nossa vida. E isso reflete em carreira profissional, família, oportunidades, é isso? Em tudo, né? Em tudo. Em tudo aquilo que você está inserido hoje, a tua mente de alguma maneira tem uma participação muito efetiva, por isso a relevância de você ter o controle da tua mente. Quer dizer, tenho o controle da mente, vou consequentemente ter mais próximo do controle do meu cotidiano. Exatamente. E a gente percebe, Aguinaldo, que há dois grandes mundos, né? A ciência que acredita tudo aquilo que a gente vive para questões da ciência, da psicologia, enfim. E você tem o outro lado da espiritualidade, né? Que é tudo a questão de Deus, tudo espiritual. Então você tem esses dois extremos, você pegar o Oriente, muito mais essa questão espiritual, e o Ocidente muito mais para a questão da ciência. E há um meio aqui, há um vale onde a gente tem os nossos conflitos. Então a gente precisa ter uma vida equilibrada, entendendo de que nada ou quase, ou não é tudo voltado para a ciência, nem tudo para a espiritualidade. Você ter esse equilíbrio na tua mente, na tua vida, faz com que você possa ter uma vida mais sadia, mais sã. Em resumo, todo fanatismo é ruim porque ele faz você fechar os olhos para o outro lado que também existe, não é? Tudo que é extremo não é bom, né? O equilíbrio sempre é o melhor caminho para a gente poder viver. E nem sempre a gente consegue controlar tudo também, né, Luciano? Não existe super-homem, né? Não é? A gente tem as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações. A grande importância, Aguinaldo, é a gente saber da importância da nossa mente. E a gente não ser relapso à nossa mente. A gente não ser negligente naquilo que a gente pensa. Esse é o primeiro ponto, primeiro grande ponto. Porque se nós não entendermos o funcionamento da nossa mente, se nós vivermos com a nossa mente solta, a gente sempre vai ter problema. E são fantasmas que a gente vai criando, muito maiores do que talvez situações adversas que a gente tem que viver, que a gente tem que lidar. Por isso que a mente é fundamental e é por isso que eu tenho tentado contribuir aí através desse livro e de outros que a gente já está escrevendo. Muito bom.
Luciano Rocha, Vencendo a Batalha da Mente, muito obrigado pela entrevista, pelo presente, pelo livro e pela oportunidade do conteúdo que você traz aqui, tá? Prazer te receber aqui no Café Corporativo, depois de 5 anos de Canal 25, é a primeira vez que ele vem no meu programa. Mas também eu vou aceitar o retruque que ele já deve estar pensando, é a primeira vez que você me convida, né? É verdade, mas seja bem-vindo, tá bom? Obrigado, é uma honra aqui, parabéns pelo programa, assim, fico muito feliz de poder estar aqui, parabéns. Muito bom, muito obrigado. Nós vamos para mais um intervalo, vamos conhecer o trabalho aqui do Edivaldo e daqui a pouco a gente volta para encerrar aqui com mais cafeína. Até daqui a pouco. Olá pessoal que assiste o Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um dos grandes benefícios que nós temos hoje em dia é a adaptação. E hoje é muito difícil achar alguém que não tenha pelo menos um membro idoso em sua família. Afinal, já se tornou uma situação muito comum e corriqueira. E ainda bem, isso mostra que a nossa população está envelhecendo e com saúde. Porém, tem que ter algumas adaptações, né, no dia a dia. Rampas de acesso nas residências devem ser sinalizadas, iluminação adequada, apoio e barra de segurança em banheiros, fita de segurança em degraus para sinalizar que ali tem um desnível. Isso causa de grande importância para a prevenção de quedas no público geriátrico. E também o mobiliário, não ter aqueles mobiliários muito entulhados, né? Bastante espaço para que ele possa circular. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando a respeito dessa questão de tentar controlar os nossos pensamentos, né? Ou seja, já que os pensamentos nos controlam, vamos tentar fazer com que esses pensamentos sejam positivos para que eles possam também nos levar a resultados positivos, né? E pensando justamente nesse sentido que eu gostaria de fazer um convite para você que é daqui de Jundiaí em especial, aqui da região de Jundiaí, que você venha acompanhar conosco também no próximo sábado, dia 16 de julho, uma palestra que vai acontecer aqui no Clube Veteranos em Jundiaí, que é o 3º Congresso Absolute de Recursos Humanos. Vai ser o maior evento presencial de recursos humanos de Jundiaí, acontecerá no dia 16 de julho, e nós vamos ter lá palestrantes como Maurício Lousada, Leila Navarro, vamos ter também o Fabrício Ortiz, a Clarice Leal e eu, que vou palestrar no período da manhã, e nós vamos falar a respeito de diversidade, de todas essas mudanças que têm acontecido no nosso mundo, em especial no mundo corporativo, mas também na nossa vida, né? E eu faço um convite para que você esteja conosco lá, aproveita também no momento da pós-palestra, venha conversar comigo, que aí você me conta que você assistiu no Café Corporativo, que você conheceu o evento pelo Café Corporativo e a gente bate um papo lá também. Você é meu convidado. E o Café Corporativo também fica por aqui hoje, mas ele está lá na internet, no YouTube, que é youtube.com/Café Corporativo. Lá você tem um acervo com 250 entrevistas com conteúdos fantásticos. Aliás, hoje, com essa entrevista do Luciano Rocha aqui, a gente completou 250 entrevistas em 5 anos de Café Corporativo e você acompanhando a gente, tá? Na próxima semana nós voltamos para cá com mais um conteúdo no Café Corporativo, que é essa universidade em sua tela. Até a próxima semana. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria,
monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.